Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma videoaula da disciplina Física aplicada à Biologia. Na primeira videoaula, nós falamos a respeito da ótica geométrica, alicerce fundamental na compreensão do funcionamento dos instrumentos ópticos, em especial o microscópio. Nessa segunda videoaula, nós vamos aprender um pouquinho sobre conjugar imagens em espelhos e lentes. Processos fundamentais para a gente poder compreender a estrutura de funcionamento do microscópio. Afinal de contas, o que são instrumentos ópticos? São aparelhos que a gente usa para poder ampliar ou modificar, analisar objetos e imagens. Quando eu digo observar, eu estou me referindo a perceber detalhes que não podem ser vistos a olho nu. E aí, com isso, esses instrumentos ganham uma grande importância em áreas como astronomia, biologia, física, medicina, fotografia e por aí vai. Afinal de contas, o que são os objetos? Essa palavra, de repente, ela não seja bem empregada, porque depende do contexto que você olha, ele pode ter diferentes significados na programação, na filosofia e por aí vai. Entretanto, nesta videoaula e nesta disciplina, a palavra objeto que nós vamos estar empregando está relacionada ao conceito de objeto no mundo físico. Ou seja, qualquer coisa tangível que existe no espaço que pode ser percebido pelo sistema visual humano. Por exemplo, mesa, pedra, livro, né? Aqui no nosso slide, nós temos, por exemplo, esta lanterna. Por exemplo, nós temos esse bichinho de pelúcia. São exemplos de objeto. Os objetos, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Os objetos que possuem luz própria, como é o caso dessa lanterna, e os objetos que não possuem luz própria. Eles são chamados de objetos iluminados. No caso do objeto iluminado, ele recebe luz que vem de um objeto luminoso, reflete, difunde essa luz, que por sua vez vai chegar lá no sistema visual humano. É onde a mágica acontece. Ou seja, o processo visual, que é uma sequência complexa de eventos que nos vai permitir interpretar as imagens dos objetos que a gente está vendo, né? Então, esse processo tem a ver com a entrada da luz através da córnea. Na sequência, a passagem pela pupila. Depois, a focalização dessa imagem lá na retina a partir do cristalino. Sim, o cristalino é uma lente flexível, deformável, que está presa aos músculos ciliares. E são esses músculos ciliares os responsáveis por essa focalização automática do nosso olho, né? Num processo que nós chamamos de acomodação visual. Aí, na sequência, essa luz que chegou ao fundo do olho, ele chega às células especiais, que são os cones e bastonetes. A mágica acontece novamente. Então, essa energia luminosa, ela é convertida em sinais elétricos que viajam pelo nervo óptico, tá? E vão para lá no lobo occipital, lá no nosso cérebro, né? E lá no córtex visual vai acontecer o primeiro processamento, né? E na sequência, por meio de uma série de sinapses que vão acontecer no córtex parietal e no córtex temporal, é que nós vamos ter a percepção consciente da imagem do objeto. Olha que bacana! Mas, já que nós falamos tanto de imagem, o que são essas imagens? Uma imagem nada mais é do que uma representação visual de algo, ou seja, do objeto, pessoa, paisagem, cena, ideia ou conceito. Ela pode ser gerada de várias maneiras, por meio de conjugação em espelhos e lentes, desenho ou pintura, por meio de gráficos digitais, isso é o mais comum hoje, né, pessoal? Por meio de processos mentais. Embora nós possamos gerar imagens, conjugar imagens de várias maneiras, nesta videoaula nós vamos estar focando nas imagens conjugadas em espelhos e lentes. Essas imagens, elas são classificadas em dois grandes grupos principais, tá? Aqui na tela nós temos alguns exemplos, né? Então, o primeiro grupo são as chamadas imagens reais, tá?
Imagens reais, elas são formadas pela convergência real dos raios de luz num ponto, ou seja, a luz de verdade está lá naquele ponto, naquele anteparo. Ou seja, ela precisa ser projetada para você conseguir perceber, como neste caso, neste caso e nesse aqui, tá? Normalmente, elas são invertidas em relação ao objeto. Então, percebam que aqui na tela nós temos vários exemplos de imagens reais. Aqui nós temos uma imagem real produzida por esta lupa, né? Então nós temos uma janela às costas dessa lupa e olha só a imagem real dela projetada na parede. Perceba que se você tirar a parede de lá, você não enxerga mais a imagem real. Aqui nós temos uma imagem real da chama de uma vela. Então aqui temos uma vela, aqui nós temos um espelho esférico que projeta neste anteparo lá na frente a imagem real dela. Olha que lindo. Tira o anteparo, você também não enxerga mais a imagem real. A tela do cinema, meus amigos, a tela do cinema, ela é uma imagem real, né, projetada por um projetor que está às suas costas. Quero chamar a sua atenção que nos cinemas modernos, hoje, nós já temos telas que são telas digitais de LCD, né? Então, não se aplica a isso. Aí, um exemplo muito lindo, é o que eu mais gosto, você vai encontrar, por exemplo, em Foz do Iguaçu, onde nós temos o show das águas, em que eles borrifam águas, dispersam água de várias maneiras e projetam imagens reais justamente no meio dessas gotículas. E o resultado é impressionante. São imagens como essa daqui. Bacana, né, turma? Então, imagens reais são aquelas que podem ser projetadas no anteparo. Temos ainda as chamadas imagens virtuais, né? Então, elas são essencialmente formadas pela divergência dos raios de luz, né? Entretanto, você passa a ter a sensação que a luz está vindo de uma região onde não está. Então, por exemplo, aqui você tem o gatinho. Aqui você tem a imagem virtual do gatinho. Onde é que está o gatinho de verdade? O gatinho está aqui. Ah, mas por que você está tendo a sensação de estar vendo um gatinho aqui e aqui? Porque aqui embaixo você está vendo a imagem virtual do gatinho. É uma falsa sensação pregada no seu cérebro, porque o nosso olho não consegue perceber que a luz que saiu do gatinho, ela foi desviada por reflexão nessa superfície refletora e perfeitamente polida do espelho, né? Aqui nós temos exemplos de imagens virtuais que são produzidas por lentes, tá? Então, normalmente, as imagens virtuais, diferentemente do que acontece nas imagens reais, elas possuem a mesma orientação do objeto. Com isso, pessoal, eu posso falar para vocês do primeiro instrumento óptico da aula de hoje, que é o espelho plano, né? Então, o que é um espelho plano? O espelho plano nada mais é do que uma superfície perfeitamente lisa e plana, que vai refletir a luz de maneira ordenada, tá? Então, como neste caso aqui. Aqui você tem um objeto real, aqui você tem um espelho, uma superfície refletora. Perceba que ela é perfeitamente plana e polida. Consequentemente, o tipo de reflexão que a luz vai sofrer aqui é regular, ou seja, todos os raios que vão sair daqui terão uma reflexão num determinado ponto, de tal maneira que o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. E com isso, esses raios luminosos serão desviados na reflexão, causando para o observador a falsa sensação que o objeto, na verdade, está aqui atrás do espelho, sendo que, na verdade, ele não está atrás do espelho, ele está aqui. Então perceba que o nosso olho, o nosso sistema visual, não consegue perceber o que está acontecendo neste ponto de reflexão. O nosso olho não consegue entender que está ocorrendo uma mudança de orientação da direção de propagação da luz. E esta incapacidade que o nosso cérebro tem de perceber essa mudança de direção de propagação da luz é a nossa imagem virtual, tá? Se você extrapolar essa direção dos raios luminosos que foram refletidos pelo espelho, você vai encontrar exatamente a imagem virtual criada por esse espelho, conjugada por esse espelho, tá? Então, quais são as características da imagem criada por um espelho plano, tá? Ela, primeiro, não pode ser projetada na tela, porque a luz refletida parece vir de um ponto que está atrás do espelho. Segundo, o tamanho da imagem é exatamente igual ao do objeto, tá? Terceiro, a distância. A distância do objeto até o espelho é exatamente igual à distância aparente que o espelho estará até a aparente posição onde está a imagem virtual, né?
quarto e última característica, né? A imagem ela é direita, porém ela é invertida lateralmente. Se você colocar a sua mão direita na frente do espelho, você vai ter a sensação que você estará vendo a sua mão esquerda, tá? Então a gente chama isso de reflexão especular. Já que nós falamos da reflexão especular, vamos explorar o conceito de simetria especular. Então observem aqui na imagem. Aqui na imagem nós temos uma seta. Esta seta é o meu objeto. O objeto está distante deste espelho a uma distância P. Percebam que atrás do espelho você tem a aparente imagem virtual. Perceba que esta distância aparente do espelho até a nossa imagem virtual é representada pela letra I. Perceba que este objeto tem uma altura. A altura deste objeto eu estou representando pela letra H. Observem que a altura da minha imagem estou representando pela letra H'. A simetria especular do espelho plano exige que a distância P, que é a distância do objeto até o espelho, seja exatamente igual ao negativo de I, que é a distância da posição aparente da imagem até o espelho. A simetria especular exige ainda que, na vertical, a altura da minha imagem, H', é exatamente igual à altura do meu objeto. Observem que, se ao invés de eu ter uma superfície perfeitamente polida e plana, se eu tiver uma superfície perfeitamente polida, mas curvada, aí nós deixamos de ter um espelho plano e passamos a ter um espelho esférico. Tá? No caso dos espelhos esféricos, aquela simetria especular do tipo P, que é igual a menos I, deixa de ser válida. Tá? A relação entre P e I ela passa a ser calculada de outras maneiras. Né? Então, os espelhos esféricos eles são classificados em dois grandes grupos. Os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Né? Então, o termo esférico vem do fato de que a curvatura dessa superfície refletora é uma curvatura que faz parte de uma esfera. É como se nós pegássemos uma daquelas esferas natalinas e cortássemos ela, obtendo calotas. A parte de fora da calota é uma parte convexa. A parte de dentro da calota é uma parte côncava. Então, a parte côncava da calota forma um espelho côncavo. A parte convexa da calota forma um espelho convexo. Quais são as características dos espelhos côncavos? Né? Primeiro, eles convergem à luz que incide sobre elas. Por isso são chamados de espelhos convergentes. Então, quando você jogar a luz, essa luz vai ser refletida na superfície do espelho, que por sua vez vai concentrar essa luz num ponto especial, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que é o ponto focal. Tá? Segunda característica, esses espelhos eles podem formar imagens reais ou imagens virtuais a depender da posição relativa do objeto em relação ao espelho. Olha que legal isso daí, né? Então, sim, eu posso ter imagens direitas, invertidas, reais ou virtuais, tudo vai depender de onde eu coloco o objeto na frente do espelho, tá? Então, onde é que você vai encontrar esse tipo de espelho? Você vai encontrar esse tipo de espelho em telescópios e espelhos de maquiagem, que o pessoal chama, inclusive, de espelho de aumento, né? Os espelhos convexos, ou seja, aqueles espelhos cuja superfície refletora está do lado de fora da esfera, né? Então, a característica principal dele é que eles divergem a luz que incide sobre eles. As imagens conjugadas por esse tipo de espelho, ao contrário do caso do espelho côncavo, sempre serão virtuais. Não importa se o objeto está mais distante ou se o objeto está mais próximo do espelho, quase encostando, a imagem sempre será virtual.
Claro que quanto mais próximo ou mais afastado está o objeto, o tamanho da imagem muda também. Mas as características, se ela é real ou virtual, não muda, ela continua sendo virtual. E a orientação relativa dela também não muda, ela continua sendo direita. E vamos discutir isso daqui a pouquinho. Onde é que a gente acha esse tipo de espelho? Em retrovisor de carro, câmeras de segurança do shopping, tá? Por aí afora. Dentre as principais características de um espelho esférico, o ponto focal é a principal característica. Em um espelho côncavo, o ponto focal é aquele ponto que vai concentrar toda a luz que será refletida a partir dele. Ou seja, a luz chega paralelamente ao eixo principal, bate no espelho e reflete. Então, esses raios luminosos vão se encontrar neste pontinho que é o ponto focal. No caso do espelho convexo, essa luz chega até o espelho, ela vai ser espalhada. Se você extrapolar a direção desses raios espalhados, você vai encontrar o ponto focal virtual desse espelho. Né? Ou seja, é um ponto onde os raios luminosos parecem divergir a partir deles. Legal isso, né? Ora, se você tem um ponto focal, e esse ponto focal está sobre o eixo principal do espelho, então existe também uma distância focal. A distância focal nada mais é do que essa distância que vai do centro do espelho até o ponto focal. Como é que eu calculo essa distância focal? É simples. Eu calculo ela a partir do raio de curvatura. Ué, mas como assim, professor, raio de curvatura? É sim. Quando você curvou a superfície refletora, naturalmente você criou um centro de curvatura. E ao criar um centro de curvatura, você tem um raio de curvatura. A distância focal é matematicamente exatamente igual à metade do raio de curvatura. No caso do espelho côncavo, ela é mais r sobre 2, porque o ponto focal está exatamente na parte real do espelho. No caso do espelho convexo, essa distância focal ela é menos r sobre 2, por quê? Porque ela está na parte virtual do espelho. Quando nós colocamos um objeto na frente de um espelho esférico, naturalmente você vai ter uma imagem. Claro que essa imagem pode ser maior, pode ser menor, e ela pode estar mais próxima ou mais afastada, como nós já comentamos isso. Se P é a distância que vai do objeto até o espelho, se I é a distância que vai da imagem até o espelho, e se F é a nossa distância focal, percebam que esses três parâmetros, P, I e F, estão todos correlacionados por esta equação aqui, que é chamada equação dos espelhos. Para a gente poder aplicar essa equação dos espelhos, percebam que eu tenho que adotar um referencial de Gauss. O referencial de Gauss nos obriga a adotar um espelho côncavo como sendo aquele espelho cuja distância focal ela é positiva. O espelho convexo é aquele que nós somos obrigados a adotar f como sendo uma distância focal negativa. E terceiro, a distância do objeto sempre será positiva. Vocês podem verificar a validade dessa equação utilizando esse simulador computacional gentilmente cedido pelo pessoal da PET Colorado, cujo link está na descrição dessa videoaula, pessoal. Já que nós podemos ter imagens maiores ou menores que o meu objeto, eu preciso de uma equação que nos informe quantas vezes essa imagem ela é maior ou menor. Nós chamamos este número de ampliação lateral da imagem e vamos representar pela letra M. A ampliação lateral da imagem ela é calculada por esta equação aqui. A ampliação lateral é igual ao negativo da distância da imagem pela distância do objeto, e este número vai ser exatamente igual à razão matemática que você tem entre a altura da imagem e a altura do objeto. Então, observem que, sim, os quatro parâmetros P, I, H e H' são todos correlacionados por meio da ampliação lateral. Agora que nós já entendemos as imagens conjugadas na reflexão por espelhos planos e espelhos
esféricos, nós já estamos em condições de analisar aquelas imagens que são produzidas pela refração da luz, né? Então, essas imagens produzidas pela refração da luz, elas são produzidas em lentes esféricas, tá? O que são lentes esféricas? São componentes ópticos, instrumentos ópticos utilizados justamente para desviar a luz, para focalizar a luz num determinado ponto, né? Cuja as superfícies são partes de uma esfera. Daí o termo lentes esféricas, né? Elas podem ser feitas de vidro, podem ser feitas de acrílico ou qualquer outro material transparente, como acontece no nosso cristalino, tá? Tudo vai depender, né? O comportamento dessas lentes vai depender dessas curvaturas serem côncavas ou convexas, tá? Então, essas lentes esféricas, elas são classificadas em dois grandes grupos principais: as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. As lentes de borda fina são lentes que possuem pelo menos uma das suas curvaturas convexa em relação a quem está olhando do lado de fora. Do ponto de vista óptico, elas são convergentes. Isso quer dizer que a luz que chega até ela, a luz que a atravessa, passa a se concentrar num ponto que a gente vai chamar de ponto focal, como nessa imagem aqui. As lentes de borda grossa possuem pelo menos uma superfície curva para dentro, que nós chamamos de côncava. Do ponto de vista óptico, elas são divergentes. Isso quer dizer que a luz que chega até ela é espalhada, dando a sensação que ela está divergindo a partir de um ponto que está na parte de trás da lente, como nesse desenho aqui, nessa imagem. Dependendo do tipo de curvatura presente nessas lentes, nós vamos dar nomes a elas. Então, por exemplo, as lentes convergentes, como neste caso aqui, em que nós temos uma curva convexa à direita, convexa à esquerda, é chamada de biconvexa. Essa aqui, que ela é convexa à direita e plana à esquerda, nós chamamos de plano-côncava. E essa daqui, que nós temos uma curvatura convexa do lado de fora e côncava do lado de dentro, nós chamamos de côncavo-convexa. Já as lentes divergentes de bordas grossas, aquela em que nós temos uma superfície curva à direita e curva à esquerda, nós chamamos de bicôncava. Aquelas em que a superfície à direita ela é plana e à esquerda é côncava, nós chamamos de plano-côncava. E aquela em que nós temos convexo do lado de fora, côncavo do lado de dentro, nós chamamos de côncavo-convexo. Percebam que, diferentemente do que acontece lá nos espelhos esféricos, onde o ponto focal é calculado simplesmente dividindo o raio de curvatura por 2, aqui nas lentes isso não é verdade. Até porque aqui a luz não está refletindo na lente. Aqui a luz está atravessando a lente. E aí, além disso, nós não temos apenas uma curvatura na lente. Nós temos duas curvaturas e, consequentemente, nós temos dois raios de curvatura, como ilustrado nesse desenho aqui. E, além disso, como a luz atravessa a lente, essa lente é feita de um certo índice de refração. Tá? Então, para nós encontrarmos o valor da distância focal de uma lente esférica, nós utilizamos esta equação aqui, que é a equação do fabricante de lente. Tá? F é a distância focal da lente. N é o índice de refração do material com que a lente é feito. R1 é o raio da curvatura mais afastado em relação ao objeto. R2 é o raio da curvatura que estiver mais próximo ao objeto. Para que nós possamos aplicar corretamente a equação do fabricante de lentes, assim como aconteceu lá nos espelhos esféricos, nós também vamos precisar fazer uso de um referencial de Gauss. De forma bem resumida, o referencial de Gauss utilizado nas lentes esféricas é: se F for positivo, significa que nós temos uma lente convergente. Se F for negativo, indica que nós temos uma lente divergente. Valores de R positivos serão encontrados se o objeto estiver diante de uma face convexa. Valores de R negativos serão encontrados se o objeto estiver diante de uma face côncava.
Bacana, né? Veja, pessoal, essa equação aqui você também pode verificar ela de forma qualitativa utilizando o simulador computacional que foi disponibilizado gentilmente pelo pessoal da PET Colorado. O que é que pode ser dito em relação à natureza e às características da imagem conjugada por lentes esféricas? Bom, pessoal, isso vai depender do tipo de lente, se ela é convergente ou se ela é divergente. Quando eu estou falando de natureza das lentes, eu estou me referindo a imagem ela é real ou é virtual? Quando eu estou me referindo às características da imagem, eu estou falando a posição relativa dela e ao tamanho. A posição relativa pode ser invertida ou direita. E o tamanho dela pode ser maior ou menor. Para nos auxiliar a compreender um pouquinho mais sobre isso daí, eu preparei um resumo que foi preparado para o caso da lente convergente. No caso de uma lente convergente com um objeto muito afastado, o termo muito afastado quer dizer que a distância P é muitas vezes maior que a distância focal da lente. Então, neste caso, a nossa imagem ela está à direita da minha lente. Ela é real, ela é invertida e é menor. Quando eu trago meu objeto para próximo da lente, eu vou perceber que esta imagem pequenininha vai começar a se afastar da lente e aumentar de tamanho, mas continua invertida. De tal maneira que, quando eu chegar perto da distância focal, a minha imagem será real, invertida e maior. Na sequência, quando você aproximar mais um pouquinho o seu objeto, no momento que ele estiver exatamente sobre a distância focal, você não vai ter mais imagem. Claro que nessa situação, todos os raios luminosos que atravessaram a lente estão saindo paralelamente. Então, como não vai ocorrer interseção, significa que não tem imagem. Tá? Então, não tem nem imagem real e também não vai ter imagem virtual, ou seja, ela não conjuga a imagem. Aproximando mais um pouquinho o meu objeto, aí a mágica acontece. A imagem deixa de ser real, deixa de estar à direita da lente e passa a ser virtual, está à esquerda da lente. Um observador não consegue mais enxergar o objeto, ele consegue observar apenas a imagem virtual deste objeto, e ainda assim através da lente. No caso de uma lente divergente, a coisa é um pouquinho mais simples. Por quê? Independentemente se o objeto está distante ou ele está próximo, a imagem sempre será virtual, direita e menor. E o que é que pode ser dito em relação à localização algébrica da imagem? Veja, se P é a distância do meu objeto até a lente, I é a distância da imagem até a lente, e se F é a distância focal da minha lente, assim como aconteceu lá nos espelhos, esses parâmetros P, I e F são todos correlacionados a partir dessa equação aqui. Para eu utilizar essa equação, eu tenho que adotar o seguinte referencial de Gauss. As distâncias P sempre serão positivas. Não importa se o objeto está à direita da lente ou à esquerda. Se a lente ela for convergente, então ela vai ter uma distância focal positiva. Se a lente for divergente, ela terá uma distância focal negativa. Em relação às distâncias I, a distância I será positiva se nós tivermos uma imagem real e teremos uma distância I negativa se nós tivermos uma imagem virtual. Aqui também, a validade dessa equação também pode ser avaliada nessa simulação computacional que está disponível aqui na tela. E assim como aconteceu lá nos espelhos, uma vez que a imagem pode ser maior ou menor, nós também podemos atribuir uma ampliação lateral à imagem conjugada pela lente. E assim como acontece nos espelhos esféricos, a ampliação lateral da imagem conjugada por uma lente também é calculada pela razão do negativo da imagem, da distância da imagem em relação à distância do objeto,
e o resultado disso daqui vai ser matematicamente igual à razão entre a altura da minha imagem e a altura do meu objeto. Bom, pessoal, com isso nós fizemos um apanhado geral a respeito da formação de imagens em instrumentos ópticos e já estamos preparados para a gente poder entender o que é o microscópio simples e o microscópio composto, tema da nossa próxima videoaula. Espero vocês. Abraço!